Pois bem, temos agora alguns minutos de extrema importância para a comunidade cristã, que é o estudo da palavra de Deus. Temos seguido fielmente os passos dos apóstolos no livro de Atos. Temos visto a igreja nascedora, a igreja que nasceu. Agora que a igreja já nasceu, louvado seja o Senhor. Já estamos no capítulo 23, já terminaram-se as viagens missionárias de Paulo, as 3 viagens missionárias de Paulo, 46 a 48, 49 a 52, 53 a 57, depois de Cristo, as 3 viagens missionárias em ordem. E agora já estamos no capítulo 23, Paulo está sendo questionado, interrogado e perseguido. Normal, é a teologia paulina, né? Deus seja louvado. Se é plano de Deus, por que tudo parece dar errado? Qual é o sentido? Faz sentido isso, pastor? Eu pensei que se a coisa fosse de Deus, tinha que ser fácil, fluir fácil. Isso seria um sinal que é de Deus. Mas então, se é de Deus, por que tudo parece dar errado? Qual é o sentido? Atos capítulo 23, versículos de 1 a 11 é o texto desta manhã. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio. Sinédrio era um grupo composto de 72 homens, os sábios judeus, compostos majoritariamente de fariseus e saduceus. Fariseus eram mais fiéis à lei e acreditavam na ressurreição. Saduceus eram mais aristocratas, pessoas do poder político, e não queriam saber muita coisa de doutrina e não acreditavam na ressurreição. Este é o resumo do que era o Sinédrio. Diz que o Sinédrio estava lá reunido, e Paulo perante eles disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Parece até Lutero na dieta de Worms. Minha consciência está cativa à obediência de Cristo. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, ô cara pálida. Em outras palavras, parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, que é importante pincelar, mas vamos lá. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Parecia até Vasco e Flamengo em final de campeonato. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, não há anjo, não há espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito realmente falou com ele? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. Diz a palavra, amados, que na noite seguinte,
o Senhor, o próprio Senhor, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Esse é o sentido, essa é a direção. Vamos orar a Deus, que o Espírito fale aos nossos corações. Senhor amado, Deus eterno e bendito, estamos neste lugar que se torna a casa de Deus, com a reunião dos teus filhos, a devoção e a adoração da igreja, a presença e a reunião do teu povo, a koinonia, torna este lugar casa de Deus. E nós queremos, Pai, nesse espírito de adoração, ter agora totalmente nossos olhos e ouvidos voltados à voz do Espírito Santo, para que possamos compreender a razão, a esperança, o sentido, a largura, a profundidade. Pai, nós somos falhos, limitados, carne e osso, nós temos, suscetíveis a falhas, a choros, a sofrimentos, a inadequações, a falta de entendimentos. Olha, diriam os discípulos aqui nesta hora, um amém bem sonoro, porque muitas das vezes não entendiam o que o Senhor estava fazendo. Assim também somos nós, Pai, falhos e muitas vezes, como João sem braço, desentendidos, mas queremos pedir e contar com a tua graça, para que o Senhor nos instrua diante de tantas questões que se levantam, para que possamos caminhar firme e seguramente pelas mãos do Senhor, conduzidos para o propósito para o qual o Senhor nos criou. Fala-nos e ensina-nos, Pai, segundo a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. E a amada Igreja de Deus, santos, povo precioso do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja Deus, amada pastora, linda ministração. Amada Igreja de Jesus, povo santo de Deus, ministros de uma nova aliança, povo da graça, cabeça e não cauda, e da graça genuína, da graça bíblica. Não é a graça Anderson Lina, é a graça de Cristo Jesus, em nome do Senhor. Aqui seguimos e buscamos seguir a palavra de Deus. Daí, portanto, os estudos expositivos, capítulo a capítulo, para que não sejamos reféns de homens, mas sejamos instruídos pela palavra do Senhor. Último domingo de janeiro, Deus seja louvado por isso. O ano já está voando para a glória do Senhor. E é com alegria que estamos aqui. Hoje, o último domingo, não é muito de praxe, normalmente o pastor está pregando, mas vamos dar aí umas avançadas no conhecimento. Queremos chegar a... Estamos aí já visualizando a próxima série de mensagens. Estava lá com a dúvida se voltaríamos para Êxodo, para entender um pouco mais das figuras, ou se vamos para Romanos. Possivelmente vamos abordar a carta de Paulo aos Romanos, o maior tratado de teologia da Bíblia Sagrada para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, a igreja de Roma, e nós vamos entender, porque aqui nós vimos exatamente Jesus dizer: por modo como tu deste testemunho em Jerusalém, eu quero que tu vás para Roma. E nós sabemos que Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma a partir de Corinto, quando estava saindo de Éfeso. 3 meses lá permaneceu e escreveu. E nós precisamos saber esse tratado teológico. Então, por favor, as suas orações para a nossa próxima série de mensagens em Cristo Jesus. Agora, ainda temos aí alguns bons passos, estamos no capítulo 23, faltam ainda 5 capítulos para terminar o livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, desde o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, os escritos, os neviins e os quetubins,
como dizem os judeus, todo o conjunto de livros, dos 39 livros do Antigo Testamento, nós encontramos diversos testemunhos de pessoas corajosas, pessoas que, diante de adversidades e risco de morte, se puseram em fidelidade a Deus. Pessoas que foram perseguidas porque tinham sonhos, perseguidas porque acreditavam nos planos de Deus, perseguidas porque se levantaram em nome de Deus para falar em nome de Deus, apedrejadas e mortas, cerradas ao meio, jogadas na cova de leões. Às vezes pessoas que, como Neemias, não tinha nenhuma relevância política, nenhuma relevância econômica ou profissional, mas porque tinha a graça de Deus sobre a vida dela, reconstruiu os muros e as portas de Jerusalém. Quão grandes coisas Deus faz com os seus pequenos, não é verdade? Deus pegou um senhor de 100 anos de idade e o tornou pai de muitas nações para a glória do seu nome. Assim como Deus fez comigo e faz com você, faz com o seu povo nessa história, Ele pega pessoas desgarradas, desviadas, transforma essas vidas e faz delas grandes guerreiros. Por isso, amado, dos ventres das crises hão de nascer grandes vitoriosos em Cristo Jesus. E que você seja esse grande mais que vencedor em Cristo Jesus, usado por Deus para as obras que Deus tem para fazer através da sua vida. Quando a gente entra o Novo Testamento, de igual forma, a gente vê pessoas ungidas pelo Espírito Santo, e poderíamos citar aqui, à luz de refresco de memória da Igreja de Jesus, o caso de João Batista, como falamos agora há pouco também, voz que clama no deserto. Aquela voz que clamava no deserto foi o símbolo do final do silêncio, de 400 anos de silêncio da parte de Deus. O símbolo do final do deserto. Amado, sempre que a voz de Deus fala, é porque o deserto vai chegar ao fim em nome de Jesus. Apesar das lutas, apesar dos problemas e das contrariedades, vamos entender a conjugação dessas coisas, o que faz sentido nisso tudo. Vemos Pedro, vemos Estevão, que foi apedrejado, Pedro, depois que diz a história da igreja, crucificado, e para não ser crucificado igual ao seu Senhor, porque não se achava digno de tal, pediu, coloquem a cruz de cabeça para baixo. Gente, que coisa tremenda. Pessoas que têm muito a nos ensinar, pessoas que tiveram coragem e devoção a Deus, de tal forma que não abriram mão da sua fidelidade, extinguiram a violência, acabaram com a violência, acabaram com o poder do fogo, saltaram as muralhas, desbarataram exércitos. Você lê a Galeria da Fé, é algo, amado, é mais lindo do que uma obra do poeta, porque é a palavra inspirada de Deus que mostra quanta gente corajosa, ungida e devotada à obra de Deus derramou sangue nesta terra, mas através da instrumentalidade destes, a palavra de Deus chegou até nós para a glória do Senhor. E hoje nós podemos celebrar a Deus, ainda podemos celebrar a Deus com um culto público e cristão, na verdade, dizer ao Jesus toda a honra e toda a glória sejam dadas para sempre. Agora, há algo teológico nisto, porque veja em 1 Pedro, a carta de Pedro, aqueles crentes forasteiros da dispersão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13, a palavra diz assim, palavra inspirada de Deus: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas
ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Diga aí um amém por isso. Amado, você está sofrendo porque és cristão? Está sofrendo porque és servo de Deus? Está sofrendo porque não abre mão dos valores bíblicos que regem a tua vida? Você é um bem-aventurado. Faz sentido? Faz sentido isso para você? Diga amém, eu sou um bem-aventurado em Cristo Jesus. Porque ainda que o mundo inteiro nos odeia, mais importa agradar a Deus do que os homens. Isso faz sentido para a igreja. Aí ele diz, bem-aventurados, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, não fique espantado. Antes, qual é a tua postura? Santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amado, a esperança não vai morrer em nome de Jesus. A tua esperança vai permanecer até a volta de Cristo Jesus, até o dia que aquele céu se rasgar e com poder e glória o Filho do Homem retornar com os santos anjos do céu, e todos aqueles que adormeceram em Cristo Jesus forem ressuscitados, e aí nós seremos arrebatados e haverá um encontro nos ares com o Cristo poderoso e glorioso. A nossa esperança não vai morrer. A nossa esperança não vai morrer. Diga glória a Deus por isso. O pessoal pensa que a esperança é a última que morre. A esperança não morre, amado. Nunca morre. A última que morre, eu vou lhe dizer o que é a barriga, amado. A última que morre é a barriga. Entra para a academia que você vai ver. Agora a esperança nunca morre. A esperança cristã nunca morre. Na verdade, olha, se você bota a tua esperança em ficar bonitão para sempre, amado, quando começar a aparecer aquele pé de galinha, cara rachada e tudo mais, a esperança vai de água abaixo. Coloca a tua esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele continua dizendo, a esperança que é em vós. Agora até o 17, ele diz assim, fazendo todavia, com mansidão e temor, com boa. O que Paulo falou lá perante o Sinédrio? Tenho andado com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Por quê? Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que você sofrer porque está praticando mal. Porque se você estiver sofrendo porque praticou mal, filho, parabéns. Não adianta você fazer tudo errado e depois vir com meme de sapinho verdinho furioso. O diabo está furioso. O cara faz tudo errado, mas o diabo está furioso. Não é o diabo que está furioso, é você que está fazendo tudo errado. Agora, se você está servindo a Deus, fazendo o que é bom, sendo um fiel ao Senhor Jesus, e mesmo assim está sendo perseguido, amado, você é um bem-aventurado em Cristo Jesus. Grande é o vosso galardão diante do Senhor. Jesus ainda vai mais longe, ele inverte essa pirâmide. Ele diz assim, bem-aventurados são os que choram, porque, amados, serão consolados pelo Espírito Santo de Deus. Amado, não tem caninha 51 que te console mais do que a presença do Espírito Santo de Deus, amado. As pessoas buscam o seu consolo, a sua paz, numa garrafa de uísque, numa garrafa de não sei o que, da 51, ou busca lá no mundo, sei lá onde. Amado, tudo isso aí é um abismo que chama outro abismo. Que a tua vida esteja pautada na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo. Permaneça, portanto, servindo o Senhor, sabendo que sempre que é feita a obra de Deus, sempre, amado, que você está seguindo, fazendo o que é bom, vivendo a palavra do Senhor, haverá resistência. Tenho falado isso há muito tempo no altar da igreja, tem sido pauta das nossas mensagens. Desde que nós entramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos,
Até agora, Atos dos Apóstolos, amado, é só pedreira, perseguição, difamação, chicotes, apedrejamento. Mas também nós vemos Deus honrar, curar, restaurar, libertar endemoniados, sarar pessoas, levantar os caídos. E quando os olhinhos fecham aqui, lá na cruz do Calvário, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Ou Estevão, nós vamos ver já o texto dele, sendo apedrejado, olhou para o céu e o que ele viu? A glória de Deus em Jesus. Oh, Deus seja louvado, amado. Que você possa, no meio disso tudo, ver a glória de Deus na tua vida, no meio de toda a resistência. Então, todo cristão, quando confrontado, deve testemunhar da sua experiência com o Senhor Jesus. Todo cristão está sendo confrontado, estão perseguindo, estão, interjeitando você, inquirindo. Amado, dê o teu testemunho, fale do que Deus tem feito na sua vida, fale da sua experiência com o Senhor, fale da sua vida olha o que Jesus fez na minha vida. Você tem os teus testemunhos pessoais, amado. E nós não podemos reduzir a fé como se apenas uma pessoa tivesse testemunho na igreja. Olha, cada um de nós temos o nosso testemunho de vida com Deus, a nossa caminhada com Jesus, o nosso aprendizado, o que o Senhor Jesus fez. Há um pregador, não sei se já está com o Senhor, pastor Erli César. Ele tinha lá uma empresa na Avenida Brasil. Ele tem um livro muito interessante, que ele diz assim: o que Deus fez na minha vida, pode fazer na tua vida também. Lá na Avenida Brasil, perto da Dutra, tem uma placa lá dentro de uma empresa, um versículo bíblico. Já viram? Empresa do irmão Eli César. E ele tem um livro, o que Deus fez por mim. Diz que aquele homem tinha um olho que estava podre, e ele pedia, não acontecia nada, até certo dia que com a sua esposa disse assim: filho, vamos agradecer a Deus. E eles dormiram agradecendo a Deus. Quando acordou, o olho dele estava curado. Sarado pelas chagas de Cristo. Amado, que testemunho maravilhoso. O que é que Deus fez na tua vida? Quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes Deus agiu na tua vida? Quantas vezes você errou, caiu e o Senhor te levantou, amado? Quantos testemunhos você pode dar para abençoar a vida de muita gente? Quantas vezes Deus pode usar você? Você está disponível para que Deus use a tua vida? Então, testemunho de Jesus. Os desdobramentos da conversão, amado. Tem gente que tem testemunho de lindo, pastor, tinha um dia, eu estava vendo esse vídeo, os desdobramentos de um testemunho na vida de um senhor, de um jovem jovem senhor, estava na CTI, de repente ele acorda dizendo: Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. E o pessoal: calma nada, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Olha o que aquele homem, a experiência que ele teve, eu não sei, mas alguma experiência com Deus ele teve naquela cama daquele hospital. Ele certamente foi levantado dali para falar que Jesus é lindo, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E aí você agora, depois de Jesus, frutos da tua desdobramento da conversão, quais são os frutos da tua vida? O que Deus tem feito? Porque é uma contínua, amado. Todos os dias nós temos experiências com Deus. Que nós não podemos ficar somente na experiência da conversão. Pastor, o dia que eu conheci Jesus, amém, glória a Deus, você contou esse testemunho já 30 vezes, 50 vezes. E agora, o que Deus está fazendo na sua vida? Você também precisa contar. Verdade? Não tem problema contar 50 vezes o testemunho, como já ouvimos muitos pregadores contar 300 vezes o testemunho, estava lá na cama do hospital. Amém, conta 1 milhão de vezes, não tem problema, nada de errado. Mas o que Deus está fazendo hoje na sua vida? O que Deus está operando hoje na tua vida? Você sabe qual é um dos grandes testemunhos que você pode dar? Quando você diz assim: eu renuncio à minha vontade, porque eu desejo andar na vontade de Deus.
Porque é muito triste quando Deus faz um milagre, tira a pessoa da cama do hospital, cura, restaura, faz uma coisa, faz outra, e depois a pessoa na sua vida evangélica cristã quer obrigar a Deus a fazer a sua vontade, quer obrigar Deus a obedecer a sua vontade e não se submete à vontade de Deus. Uma ovelha rebelde. Amado, eu declaro ovelhas que obedeçam à voz de Deus. Veja em Atos 22:10, porque aí é gratidão, amado. Sejamos gratos a Deus, não é verdade? Ou você vai se valer da graça que restaurou para permanecer no pecado? Claro que não, ora pois. Atos 22:10 e 11 diz assim: então perguntei, Paulo está dizendo assim: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei até Damasco. Veja, aquele que era o Saulo orgulhoso, o Saulo perseguidor, primeiro lugar, na conversão ele diz: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Não é verdade? O que é que eu tenho que fazer? E agora diz que ele estava sendo guiado pela mão. Vamos lá, guia ele pela mão e leva ele, porque ele não tem condições nem de andar. Amado irmão, mais vale você estar em obediência a Jesus. Deus vai te guiar por caminhos retos e seguros. Então, a palavra fulgor, por causa do fulgor daquela luz, por causa do fulgor do esplendor, amado, esta palavra é também traduzida por glória em outras passagens, e isso é importante a gente saber. Semana passada eu percebi que eu cometi um ato falho, não é original hebraico, aqui é Novo Testamento, pelo amor de Deus, isso aqui é grego, original grego, Velho Testamento é hebraico, Novo Testamento é grego. Então, do original grego, a palavra doxa, majestade, significa majestade real que pertence a Deus, como supremo governador, perfeito e absoluto. Ou seja, Deus age de forma perfeita em todas as coisas. Olha lá, Atos 7:2, 54 e 55. Essa mesma palavra que Paulo diz, quando olhou para o céu e o fulgor daquela luz lhe deixou cego, essa palavra glória, ela é também doxa em outras passagens. Aí diz lá o versículo 2: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, o Deus da doxa, do fulgor da luz que faz brilhar a sua glória, o fulgor da glória do Deus majestoso que governa todas as coisas, divina e de forma perfeita. Ele apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar, sabe o que ele está dizendo? Ele apareceu para nosso pai e o tirou do meio da idolatria, o tirou do meio da escravidão da idolatria e começou uma grandiosa obra, e ali por diante o povo seria conhecido como o povo hebreu, aqueles que vieram do outro lado do rio, o neto de Heber, os hebreus, porque, amado, Deus, o Deus da glória, apareceu a Abraão e diz: Abraão, eu não sou de pedra, eu não sou de madeira, eu não sou de gesso, eu não sou esses deuses aí falsos, eu sou o eterno Deus, e o de Revaviré, o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. Isso é uma obra gloriosa. Uma obra gloriosa. Aí diz o versículo 54 e 55. Ouvindo, agora já vai falar de Estevão, é o mesmo capítulo, mas vai falar de Estevão, lá quando estava sendo apedrejado. Estevão estava dando testemunho do Evangelho, testemunho da obra de Deus, e aí os opositores rilhavam os dentes, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. No céu vai haver choro, no inferno vai haver choro e ranger de dente também. Mas Estevão, cheio de quem? Do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus,
que estava à sua direita. Amado, ele viu a glória, naquele momento de perseguição, naquele momento de apedrejamento, naquele momento de quase morte, que seria depois a morte, que ele seria recebido na glória dele. Naquele momento, a glória de Deus estava presente na vida dele. Às vezes a gente pensa, para e pensa, uma pessoa sendo apedrejada, gente, que terrível, uma pessoa sendo, gente, isso aí, nossa, sim, a nossa visão humana é de algo terrível, mas a visão bíblica de Deus, aquele homem estava vendo a glória de Deus. 2000 anos depois, nós estamos dizendo, o primeiro mártir do cristianismo, nosso irmão Estevão, caiu aqui no chão, tombado pelas pedras, mas foi recebido de pé em glória pelo Senhor dos senhores e Rei de reis. Isto é glorioso, isto é glorioso, isto é glorioso, um mártir de Jesus, isso é glorioso. Então, ovelhinha amada, aquele ato soberano de Deus, quando Paulo estava à estrada de Damasco, ato de misericórdia, que retirou Paulo da estrada da perseguição, que em outras palavras é uma estrada do fracasso. Isso é um ato de glória. Ainda que Paulo estivesse absolutamente convencido de si, caminhando para Damasco, ele estava perdido. Ali sim a sua vida não fazia sentido, ali sim a sua vida não tinha razão, mas quando ele caiu no chão e tombou, a vida dele passou a fazer sentido, porque ele caiu um perseguidor e levantou o maior bandeirante e pregador da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Ali a vida passou a fazer sentido. Então isso é um ato grandioso, amado. Às vezes Deus age de forma misteriosa. Às vezes pessoas precisam chegar à cama de um hospital para ouvir a Deus. Às vezes é num acidente que a pessoa ouve a Deus. Eu contei esses dias, acho que foi na live, a história de um filme da senhora, que ela foi cristã, toda a vida cristã, e o neto dela, toda a vida incrédulo, mundano. No final da vida, aquela senhora estava com Alzheimer. Alzheimer já avançadíssimo, não falava coisa com coisa. E aquele neto incrédulo, diante da sua avó, virou para ela e falou: vovó, o que adiantou? A senhora a vida toda cristã, seguindo Jesus, está aí agora morrendo, sem nem saber quem eu sou, quem é você mesma, sem falar coisa com nada. E eu, o incrédulo, estou aqui, um executivo bem-sucedido e saudável. Naquele momento, a senhora, que estava assim, parou. Meu neto, mas Satanás permite que muitas pessoas vivam no conforto e na luxúria, para que vivam enganados, achando que estão bem, mas no último dia perceberão que estavam numa prisão de portas abertas. E ele olhou espantado, e aí ela voltou a ficar do jeitinho do Alzheimer, mas Deus usou aquela senhora naquele momento. Amado, eu vou dizer uma coisa: Deus é poderoso e pode agir de uma forma que você não imagina. Pode usar até a mula para falar. E se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então, amado, no momento que a gente acha ali que Estevão, olha que terrível, amado, Deus estava colocando a glória dele sobre a vida daquele homem. Nós precisamos pedir a Deus graça e entendimento para conseguirmos enxergar a glória dele em todas as circunstâncias da nossa vida, amado. Enxergar a glória dele em todo o seu agir, em todos os momentos. Foi isso que levou Paulo. Foi essa observância, essa sensibilidade que levou o apóstolo da graça de Deus a dizer: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, tanto sem ser humilhado quanto ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse homem estava vendo a glória de Deus. Por que, amado? Porque a teologia mentirosa de alguns pregadores
pauradores frívolos por aí vão dizer que você só é abençoado por Deus se você for rico e tiver dinheiro. Se você ganhar a casa, ganhar o carro, ganhar o prêmio, for bem-sucedido, como se a questão material em si fosse o sinal da bênção de Deus na sua vida. Então Paulo foi um desgraçado. Paulo, na teologia da prosperidade dessa gente, não valia nada. O cara morreu pobre, sem dinheiro, sentindo frio, abandonado por todo mundo e degolado. Mas foi o grande pregador da história e certamente terá o maior galardão. Então, amado, questões materiais são bênçãos que podem vir, mas muito antes disso você já é um abençoado em Cristo Jesus. Não troque a tua posição, diga: eu sou um abençoado em Cristo Jesus. Por quê, amado? Porque Jesus está na tua vida, a graça de Deus está na tua vida, Jesus vive em você, e nele tu és mais do que vencedor. Diga aí: eu sou mais do que vencedor. Diga para o teu irmãozinho: irmãozinho, tu és mais que vencedor, tu és um abençoado, tu és cabeça, tu não és cauda. Mas pastor, minha conta está virada em 16 mil, tu és mais que vencedor, eleito e abençoado com toda a sorte de bênção. Pastor, meu carro é um carambeque velho, carambeque, bibi. Ah, se meu Fusca falasse. Queria ver o que ele ia falar. Está cuidando direito do teu Fusca? Então, amado, antes de qualquer coisa, você já é um abençoado em Cristo Jesus. Isso é doxa. E nós precisamos observar isso, amados. Por quê? Porque isso é o ato da glória de Deus que está agindo em nossas vidas. Você veja, amado, olha lá, 2 Coríntios 3, 15 a 18 e 4 a 6. Olha assim: até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Poderíamos dizer isso do Sinédrio, que estava lá, vamos entrar já no texto. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí fomos libertos. Diga: eu fui liberto. Fui liberto. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a doxa, a mesma glória que Estevão contemplou, a mesma glória que foi lá em Abraão e o libertou da idolatria, a mesma glória que apareceu no caminho de Paulo a Damasco, contemplamos a glória do Senhor. E aí o que acontece? Permanecemos o mesmo 20 anos na igreja sem mudar nada. Claro que não. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aí ele diz, capítulo 4, versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus como Senhor e a nós como seus servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que diz: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, em Cristo você é uma nova criatura. Em Cristo, o Deus desse século não vai cegar o teu entendimento. Em Cristo, você sabe que tem sentido sim a tua vida, meu amado. Mesmo com perseguições, com lutas, com problemas, a tua vida tem um sentido, e o sentido é seguir Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Há sofrimento, não tem problema, porque o nosso sofrimento presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A doxa, a glória de Deus, amado, que esta glória seja revelada na tua vida, amado. Que esta glória seja revelada na tua casa, que esta glória seja revelada nas tuas atitudes, que esta glória seja revelada pelas tuas palavras, que esta glória seja revelada na oração, amado.
a oração que remove montanhas, a oração que faz tremer a cadeia de Filipos, a oração que envia um anjo e tira Pedro do meio de 16 soldados, a oração que livra Daniel da cova dos leões. Esta oração da glória de Deus, amado, é a vida com Jesus. Você recebe isso na tua vida, meu amado? Então diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no texto de hoje, esse é o Sitzleben, esse é o pano de fundo, é o que desemboca Paulo no Sinédrio. Constatemos que Paulo está numa panela de pressão. Quem sabe cozinhar aí na igreja? Quase todo mundo. Você já viu a panela de pressão? Aquele barulho terrível? É isso aí. Paulo está numa panela de pressão. Ele está metido numa panela. Por quê? Porque ele se encontra no meio de vários interesses. É uma cabo de guerra, um puxa para cá, outro para lá, outro para colar. E Paulo está ali, tadinho, no meio. Você veja, anterior a isso, líderes da igreja, presbíteros da igreja de Jerusalém, que estavam preocupados das atividades de Paulo serem mal interpretadas pelos fariseus, pelos judeus judaizantes, sugeriram uma medida que Paulo fosse lá, fizesse um ato de purificação, mas não se ofereceram a ir junto com ele. Por que eles não se ofereceram junto com ele? Paulo, seguinte, você vai lá, mas nós, líderes da igreja, vamos junto contigo. Vamos botar a cara junto com você. E quando todos aqueles fariseus judaizantes apareceram, opa, estão com a gente, o cara está com a gente, esse é dos meus. Por que não fizeram isso? Minha pergunta é, quem está mais comprometido? A galinha que dá o ovo ou o porco que dá o tocinho? Quem é que está mais comprometido? É o porco. A galinha só soltou um ovinho lá. Pum, pum, pum. E o ovo? O ovo foi instalado, virou pintinho instalado. E o porco? O porco deu a carne dele. Então eles dizem, olha Paulo, nós temos a grande solução para você. A grande solução é, faz isso, bonitinho. Mas a gente não vai com você não. Só que isso deu muito erradinho. Verdade? Isso era uma das coisas. Depois você vê que lá, resultado dessa ideia maravilhosa, a multidão ficou enfurecida contra Paulo. Pega ele colocou o grego no templo, ele profanou o templo de Deus, arranca, mata esse cara, joga ele. Aí veio lá o comandante ali, não, tira ele daí, o cara não pode morrer, ele é romano. Descobriu que ele era romano. E diante da multidão, Paulo fez um discurso. Paulo falou, Jesus ressuscitou, louvado seja o Senhor. Em hebraico, Jesus ressuscitou. Oh, amado irmão, enquanto as perseguições da vida, você tem dado testemunho. Enquanto as perseguições da vida, nós temos aproveitado para dar o nosso testemunho, para que as pessoas, ao olharem nosso bom testemunho, fiquem mal por elas mesmas, porque difamam você, mas você tem um bom procedimento em Cristo Jesus. Depois você vê que o comandante mal informado pensou que Paulo fosse um egípcio subversivo. Mas Paulo está no meio ali de uma salada. Agora vem o Sinédrio, com a sua religião morta e o seu zelo equivocado. Aí Paulo começa a falar, irmãos, varões, meus irmãos conterrâneos, irmãos da religião, meus irmãos, eu tenho andado com boa consciência perante Deus. Aí o sumidade sacerdote, tremendo na terra, o que deveria de fazer? Vamos ouvir o que o irmão está falando aí. Ao invés disso, o que ele faz? Dá um tapa na boca dele aí, chulapada. E Paulo recebe uma bofetada nos lábios. Esse é o jogo de interesses todos que estão ali. É a panela de pressão paulina. Vamos lançar uma marca de panela de pressão na igreja, irmão. Não vai ser mais Tramontina, vai ser Paulina. Essa panela de pressão é a melhor que tem, amado.
Então, se tivesse que reduzir a mensagem toda a uma frase, a frase seria essa. Teologicamente falando, tentando extrair o sentido para onde vai a mensagem. Jesus queria que Paulo fosse pregar em Roma. Isso é o que está lá no versículo 11. Assim como deste testemunho, aqui vai dar lá também. Jesus queria que ele fosse para Roma. Mas tudo o que estava acontecendo parecia conspirar e prejudicar o plano divino. Aos olhos humanos, nada fazia sentido. Paulo estava à beira da morte. Mas quer saber de uma coisa? Deus tinha um plano. E Ele estava governando todas as circunstâncias. Eu quero declarar nesta manhã, Deus tem um plano, amado. Deus tem um plano. Não é jargão, evangeliquez, gospelês, não. É bíblico, Deus tem um plano. Ele quer que Paulo vá a Roma, Ele quer que você fale do amor dEle. Você sabe aquela obra que Ele fez na tua vida e te deu um livramento? Ele quer que as pessoas saibam desse livramento. Você sabe aquela bênção que Ele operou naquela vez que você estava com tanto problema e clamou a Deus, Senhor, e no dia seguinte apareceu uma provisão para a tua vida? Ele quer que as pessoas ouçam esse testemunho da tua boca, não da minha, da tua boca para as pessoas. Você sabe aquela restauração de vida pela qual você passou e Deus tirou você da lama e fez de você uma nova criatura, ao passo que hoje você professa o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Ele quer que a tua boca se abra e diga isso para as pessoas. Esse é o plano de Deus. Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem falado do amor de Deus? Você tem dado glórias a Jesus com a tua vida? Amado, a tua vida é uma Bíblia ambulante. Vamos ler esta manhã 1 Socorro capítulo 1. Segunda Deise capítulo 3, quarto Alci, versículo 5, irmão Raimundo, versículo 7. Ou seja, amado, você pode e és instrumento de Deus nessa terra. Você quer que Deus use a tua vida? Abra a tua boca e fale de Jesus para as pessoas. Esse é o sentido. Esse é o sentido, sabe por quê? Se o rico trilhardário, milionário, que tem Ferrari de ouro, morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Que sentido fez essa vida? Para onde ele vai levar a Ferrari de ouro? Vai ficar aqui. Quando o primeiro bilionário da história, a família Rockefeller, morreu, o homem bilionário, primeiro da história, morreu, estava lá no enterro, chegou um jovenzinho para o contador dele. E aí, quanto é que ele deixou? Quanto é que ele deixou? Aí o contador virou para o jovem e falou: quanto que ele deixou? Ele deixou tudo. Ele não levou nada. Ele deixou tudo. Então, amado, eu vou dizer uma coisa: qual é o sentido de morrer sem Jesus? Qual é o sentido de viver sem Jesus? Amado, Jesus é a própria vida, amado. E Ele é a ressurreição e a vida. Se você tem Jesus, você é um abençoado. Se você fala de Jesus, você abençoa pessoas. Então Jesus queria que Paulo fosse pregar em Roma, mas tudo parecia dar errado, tudo parecia conspirar e prejudicar o plano divino. Atos capítulo 23, versículo 11, diz a palavra: na noite seguinte, o Senhor, pondo do seu lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Amado, tremendo isso aqui, amado. Essa frase de Jesus aqui para Paulo ter coragem, porque assim como deu testemunho em Jerusalém, vai dar em Roma. Me lembro uma vez que a gente, já aconteceu na igreja, a gente viajou para Jerusalém, aí um menino ficou lá agarrado no aeroporto, porque ele tinha lá uns traços meio
diferentes e tal, e o pessoal estava com uma mochila, agarrou ele, ficou lá agarrado 1 hora e pouco lá, para ver se tinha bomba ou sei lá o quê. Aí depois viram, não, menino direito, nada a ver, foi liberado. Aí na vinda, 10 dias depois, quando a gente veio embora de Jerusalém para o Brasil, uma irmã que eu amo tanto em Cristo Jesus, a nossa amiga, professora, ela foi orar. Pediram ela para orar, ela foi orar. Aí ela orou, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que a gente viveu. Agora, Senhor, eu te peço, do mesmo modo pelo qual o Senhor nos trouxe do Brasil para Israel, nos leve de Israel para o Brasil. Amém. O Senhor disse sim para aquela oração, porque aquele menino ficou agarrado de novo 1 hora no aeroporto. Só de misericórdia. E aqui Jesus está dizendo, Paulo, coragem, meu filho, não porque as dificuldades vão acabar logo, coragem, a dificuldade vai passar logo, coragem, depois da tempestade vem a bonança, coragem, eu vou te dar a vitória ali na esquina. Não, a vitória pode vir e eu recebo, amém, Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe uma vitória aí, diga amém, irmão. Mas aqui no caso era diferente. Está dizendo, coragem, porque aquilo que lhe aconteceu em Jerusalém vai continuar acontecendo em Roma. Cadeias, tribulações, e em Roma ainda vai ter a cerejinha do bolo, que é um machadinho no pescoço, porque Paulo foi degolado, uma espada no pescoço. Paulo morreu, diz a história da igreja que ele morreu degolado. Então, coragem, você vai precisar de coragem. Amado, às vezes nós oramos somente por livramentos. Eu recebo livramentos em nome de Jesus, amado. Não é bom, em nome de Jesus, sabe? Vida, todo problema para todo lado. Na verdade é bom, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entretanto, contudo, ao invés de orar só por livramento, peça a Deus coragem nesta manhã, amado. Coragem, destemor, amado. Que ninguém tire a tua confiança, que ninguém tire o teu destemor, que ninguém tire a tua fé, amado. Que ninguém tire a tua capacidade de acreditar que amanhã virão dias melhores. Que ninguém tire a tua capacidade de acreditar que Deus proverá, amado. Que Deus sempre foi fiel e permanece fiel. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Em nome de Jesus. Então o apóstolo missionário era odiado por todos os judeus, as autoridades religiosas judaicas queriam a sua morte. Agora, ele é perseguido pelos irmãos conterrâneos e religiosos. Irmãos, dá uma bofetada nele depois por isso. Veja, irmãos, em nosso ditado carioca, o que é isso? Fogo amigo. Já viu essa expressão? Fogo amigo? A pessoa está lá entre amigos, mas é fogo para todo lado. Misericórdia de Deus. Fogo amigo. Deus nos livre desse fogo, amado. Deus nos livre de tanto fogo amigo. Então, o fato de alguém, no caso do Sinédrio, o fato de alguém ser dedicado à religião, não significa que isto faça bem à sua vida ou ao seu coração. Aqueles homens eram dedicados à religião. Assim como Paulo foi dedicado também, mas não fazia bem a vida dele. Às vezes a pessoa está aí escrava de um sistema religioso, de uma empresa religiosa, escravo de coisas humanas. Amados, nós precisamos seguir somente a palavra de Deus. Se algum dia aqui a gente subir e começar a falar heresias, irmão, perdeu o sentido. É por isso que quem dá a doutrina à igreja é o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele vive estudando para trazer aqui doutrina, boa doutrina. Nós não podemos permitir heresia no altar da igreja. Precisamos conduzir o povo por um caminho reto e seguro para a glória de Deus. Então, todo missionário a serviço de Deus vai enfrentar essas oposições. Mas eu quero dizer, siga em frente, amado, mão à obra, mão à obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, olha lá, o ensino apostólico, bíblico, procedimento,
propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, está falando de viagem missionária, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Diga: eu recebo esse livramento, eu recebo esse livramento. Amado, tenha coragem, Deus é fiel, amado. Ainda que em Roma venha mais sofrimento do que vem em Jerusalém, e sejamos livres, quer pela vida, ou como Paulo no final de tudo foi livre pela morte, amado, no final de tudo Deus será glorificado e a eternidade nos espera. Diga glória a Deus e amém por isso. Volta lá, filho, só muda quando eu termino. Isso. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu recebo nesta manhã, Deus, o livramento, Pai. Volta, filho. Eu recebo nesta manhã um livramento, Senhor. Que nesta hora pessoas estejam sendo livres, Pai. Livres de doença, livres de problemas familiares, livre, Pai, de questões complicadas da vida, embaraço, Senhor. Livra nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Próximo versículo, aí ele diz, versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Então quer dizer que a perseguição e o sofrimento faz parte da vida cristã. Sempre fez. E às vezes parece, nessas perseguições, no meio delas, que tudo vai dar errado, que tudo está indo na contramão. Mas olha, amado, saiba uma coisa: Deus tem um propósito para tudo. Deus a tudo dirige com clara e sábia direção. Ou você acha que Deus comprou a CNH? Deus sabe dirigir, amado. Ele é um instrutor dos instrutores. E nem precisa dos 20 pontos de multa, porque Ele é soberano, Ele já sabe onde tem um pardal. Esconderam os pardais no meio de tudo para elevar o crédito para depois roubar de novo. Amado, em nome de Jesus, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, há um sentido que Deus está conduzindo. Então, os sumos sacerdotes, temos 10 minutos para terminar, 9 minutos e 59 segundos. Amém. O sumo sacerdote saduceu e seus colegas no sinédrio são retratados como homens injustos, porque eles se opõem à esperança de Israel. Qual era a esperança de Israel? A ressurreição do Messias. A ressurreição já estava profetizado. Eles se opunham, ao não crer na ressurreição, eles se opunham à esperança de Israel. Então, o sumo sacerdote e os seus comparsas é que são infiéis, não Paulo. Paulo era fiel. E hoje nós podemos enxergar isso muito bem. Lá na hora, talvez, ia lá, o que houve? Será que Paulo está errado? O sumo sacerdote mandou dar um tabefe nele? Infiel não era Paulo, infiel era esse sumo sacerdote, e infiel eram os seus comparsas. Paulo era tão temente à lei, à Torá e ao Antigo Testamento, que ele cita Êxodo 22 e diz: não falarás mal da sua autoridade. Entretanto, nós podemos observar isso, nesse sentido, algumas coisas. 23, 1 e 2, vamos lá rapidamente, diz a palavra: fitando Paulo os olhos no sinédrio, diz: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que ele fizesse o quê? Tabefe na boca, ele desse um tapa. Então, Paulo ao dizer que ele andava em boa consciência diante de Deus, fica implícito aqui, amado, que era o Senhor e não aquela assembleia o seu juiz supremo. Está diante de um sinédrio, eu ando de boa consciência diante de Deus. É a mesma coisa a pessoa, em outro sentido,
Pessoa que vem fazer um gabinete com o pastor, pastor, olha, já orei, já fiz isso, já fiz aquilo, já está tudo encaminhado. Tá bom, fim do gabinete, tchau, vai embora. Pediu o gabinete para quê? Para falar que já fez tudo, já está tudo certo? Então tá bom, já foi, vai com Deus. O gabinete se pede quando você não sabe o que fazer. Pastor, tenho orado, mas estou em dúvida, não sei o que fazer. Gostaria de um aconselhamento bíblico. O irmão pode me ajudar? Aí é diferente. Então Paulo aqui está exatamente dizendo, olha, tenho andado de boa consciência perante Deus. Meu juiz supremo é Deus e não é esse sinédrio. Como Lutero disse na Dieta de Worms, Lutero, você contradiz todas as heresias que você pregou. E aí Lutero vira para aquele sinédriozinho de Araque e diz assim, olha só, se vocês me convencerem pela escritura que eu estou errado, eu volto atrás. De modo contrário, estou cativo, minha consciência está cativa à obediência de Cristo Jesus. Não posso voltar atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ovelhinha amada, boa consciência implica em andar diante de Deus em obediência. Nesse contexto, era obediência com relação ao chamado divino. Note também que Paulo olha diretamente, firmemente para o sinédrio, como no versículo 1, ao sumo sacerdote do sinédrio. Isso é semelhante a uma outra passagem, a uma correlação intertextual na forma de Lucas redigir o seu texto. Isto aconteceu quando ele olhou para Elimas o mágico, Atos capítulo 13, 7 a 10, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, o que é que fez? Fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos de quem? Do Senhor. Não vai cessar de perverter os retos caminhos do Senhor. Então, por meio do Espírito Santo, amado, ouça isso, amado, por meio do Espírito Santo, Paulo era capaz de discernir a condição espiritual de uma pessoa. Quando ele olhou para aquele Elimas, o mágico, as atitudes dele, você está filho do diabo, cheio de Satanás na tua vida. Quando ele fixa os olhos naquele sinédrio, a despeito de não saber o cargo daquele homem, porque possivelmente era uma reunião de sinédrio informal, porque quem convocou aquela reunião foi o comandante e não o próprio presidente do sinédrio. Mas Paulo, ao olhar aquela situação, sabia que aqueles homens estavam agindo contra a lei de Deus, porque ele disse, ô cara pálida, ô parede branqueada, você está aí para me julgar segundo a lei, e contra a lei você manda me bater? Ou seja, amado, nem sempre precisamos ficar calados, nem sempre. Muitas das vezes podemos abrir a boca e falar de acordo com a palavra de Deus. Foi o que Paulo fez, tacitamente, isso aí está no texto, está mostrado no texto. Então ele tinha discernimento espiritual, ele vê que aquele sinédrio, aqueles sumos sacerdotes estão debaixo de quê? Hipocrisia. Atos 23, 3 e 4, estamos nos 4 minutos. Então disse Paulo, Deus há de ferir-te, cara pálida, parede branqueada. Eu gostei desse negócio, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei, você veja, manda me agredir? Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Olha, amado, deixa eu lhe dizer, o protesto de Paulo marca aqui um ponto importante. Ele destaca que o sumo sacerdote e seus comparsas são injustos, e eles não tinham intenção alguma de realizar um processo imparcial. Porque Paulo, quando faz essa repreensão,
antes de saber o cargo dele, não importa, ele está agindo daquela forma, está agindo equivocadamente, está fora da direção de Deus. Ou seja, aquele homem perdeu, amado, o sentido de ser um sumo sacerdote. O pastor, ele está aqui para pastorear as ovelhas, admoestar, exortar, edificar, consolar. Essa é a função do pastorado. As ovelhas estão para ouvir a palavra, amar, respeitar o seu pastor, ajudar no ministério, ajudar também na vida uns com os outros no pastoreio. Então, se fugir disso daí, está fora do sentido. Então, parede branqueada traz à memória a passagem de Ezequiel, onde Deus condena os falsos profetas por enganar o povo, declarando paz num tempo que não haveria paz. Parede branqueada é o equivalente a construir um muro precário e branqueá-lo para que pareça sólido, esconder a sua fragilidade. Então, branquear na realidade significa o quê? Hipocrisia. Pastor, o irmão é contra as irmãs usarem maquiagem? Não, não tem problema não. A não ser que bote 50 quilos de maquiagem no rosto, né? Aí a pessoa vai tirando a maquiagem, gente, virou outra pessoa, não sabia. Tem um vídeo desse aí do cara que casa com a noiva, aí quando chega a lua de mel, ela tira o cílio, tira o nariz, tira a orelha, tira o negócio todo. Ai, meu Deus, eu casei com a Bela e me encontrei com a fera aqui na hora da lua de mel. Tenha misericórdia, amado. Mas o pastor não é contra a maquiagem, não. A parede branqueada, só a misericórdia de Deus. Irmãos, eu preciso terminar, que já são 11 horas e 20 minutos. Dê-me 1 minuto, 60 segundos para uma aplicação. Aos olhos humanos, nada fazia sentido. Paulo estava à beira da morte, sendo injuriado, levou um tapa na boca. Antes disso, tinha quase morrido no meio da multidão, foi preso, acorrentado e tantas coisas mais. Aos olhos humanos, nada fazia sentido. Mas olha, Deus tinha um plano, estava no governo das circunstâncias. Era preciso que Paulo desse o testemunho da ressurreição. Por quê, pastor? Porque sem a ressurreição, nada faz sentido. Esse era o grande sentido. Paulo precisava dar testemunho da ressurreição. Atos 23, 6 a 10. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio que se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: olha a sabedoria, opa, 50% é saduceu, 50% é fariseu. Aquele grupo acredita na ressurreição, assim como eu. Esse grupo aqui não acredita, então vou jogar pimenta no negócio. Aí ele sabia disso, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança, a ressurreição dos mortos, é que estou sendo julgado. Vocês vão deixar essa judaria, vão deixar essa covardia? Versículo 7. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia. Levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E será mesmo que algum espírito falou com ele? O que foi? Aí não importa. O que importa é que Paulo vai testemunhar. Versículo 10. Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado, por eles mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse à fortaleza. Olha, amado, sempre haverá uma fortaleza segura da parte de Deus no meio das lutas da vida, amado. Sempre. Diga: eu recebo esta palavra. Então, a ressurreição é a questão central em todos os discursos na defesa de Paulo. Todos os discursos que Paulo teve oportunidade, a ressurreição era o centro da teologia. Se alguém não crê na ressurreição, não tem como crer que Jesus é o Messias, é o Senhor ressurreto. Portanto, a crença na ressurreição é o núcleo da pregação de Paulo. E logo, perante o sinédrio, perante as sumidades, Paulo não ia perder essa oportunidade. Então, última passagem desta manhã, 1 Coríntios 15, 12 a 22. Ora, olha que isso aqui é diretamente para a nossa teologia aqui, amado. Diretamente para a nossa fé.
Se você crê nisso corretamente, está bem. Agora, se permite qualquer outro liberalismo teológico, como aí fora, isso tira você da cristandade. Que eles dizem que Jesus não morreu de verdade, Jesus era um espírito, ou isso e aquilo, um monte de balela. Jesus morreu fisicamente e ressuscitou fisicamente, para a glória do Senhor. 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas, olha isso, testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, o que aconteceu com eles? Amado, graças a Deus que há ressurreição. E graças a Deus que Cristo vive. E graças a Deus porque todos aqueles que dormiram no Senhor estão vivos e ressurretos, vivos com Ele na glória, e no último dia o corpo será ressuscitado dentre os mortos. Versículo adiante, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Então, ovelhinha amada, Paulo estava aqui no banco dos réus por testemunhar acerca da esperança prometida por Deus em todo o Antigo Testamento, a saber de que o Messias sofreria, mas seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. Em Atos dos Apóstolos, os judeus que não crescem que Jesus ressuscitou como cumprimento da esperança de Israel, não mais pertenciam a Israel e permaneciam presos ao engano dos seus pecados. Se você que me ouve nesta manhã crê na pessoa, na vida, na obra, na morte e na ressurreição de Jesus, eu declaro biblicamente, você está livre da escravidão dos pecados. Eu declaro biblicamente, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu declaro biblicamente para a tua vida, seja testemunha dessa verdade que te libertou. Mesmo que muitos sinédrios se levantem, muitas multidões enfurecidas rilhem os dentes contra você, pagando o preço da perseguição, não deixe que te calem, porque se você não anunciar a ressurreição de Cristo, nada mais faz sentido, porque se não houvesse a ressurreição, não haveria razão para a vida. Mas graças a Deus Cristo Jesus vive, graças a Deus Cristo Jesus ressuscitou, graças a Deus Jesus está no controle da nossa vida. Portanto, amado, no meio de tudo que possamos viver, o grande sentido das coisas é: anuncie Jesus Cristo vivo e ressuscitado dentre os mortos. Porque o dia que nós fecharmos os olhos aqui, só isso é que dará sentido para onde nós vamos. Ou o dia que passarmos e vermos um ente querido partir, é somente isso que vai nos dar consolação. Então, amado, não se furte ao dever de anunciar essa verdade
por comodismo, vergonhazinha, ou porque o fulano é empresário, tem dinheiro e eu tenho vergonha de falar de Jesus. O fulano empresário que tem dinheiro, se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Então dê oportunidade a ele de ouvir de Jesus. E se você tem vergonha de falar de Jesus, talvez você ainda não conheça o poder da ressurreição. Você precisa de Jesus na tua vida. Porque quem confessa Jesus diante dos homens, será confessado por Jesus diante do Pai. Jesus vive, Jesus ressuscitou, e o sentido é, tanto em Jerusalém quanto em Roma, coragem, dê testemunho, Jesus está contigo em todas as coisas. Assim seja, assim diz o Senhor.